Olá, tudo bem? A nossa conversa hoje vai ser sobre prótese de mama. Então, se você já procurou na internet, não ficou satisfeito com as respostas que você encontrou, já conversou com alguns médicos, alguns colegas e ainda assim ficou alguma dúvida, hoje a gente vai conseguir sanar todas elas. Hoje o nosso papo então é sobre prótese de mama. Será que elas são tóxicas? Elas são seguras? É isso que a gente vai conversar aqui e descobrir hoje. Meu nome é Daiane, sou cirurgiã plástica com foco em cirurgia plástica reconstrutora. E hoje o nosso tema é prótese de mama. Então, o que eu queria conversar com você a respeito das próteses de mama? Até fiz algumas anotações aqui para não esquecer nada que eu queria te falar. Então, a prótese de mama, elas são de fato dispositivos que a gente coloca para poder suprir a falta de volume mamário, a falta de tecido mamário. E sim, como dispositivos de uma forma geral que a gente usa na área de saúde, como remédios que a gente usa de uma forma geral na medicina, elas vão ter sim efeitos adversos, como tudo, absolutamente tudo que a gente faz uso na nossa vida diária e não é diferente quando a gente faz uso para nosso tratamento de saúde. Então sim, algumas vezes o remédio ele vai ter algum efeito colateral, prótese de mama, a mesma coisa. Então, em algum momento, as próteses de mama, para aquelas pessoas que tiverem os implantes, elas vão sim causar algum probleminha, alguma intercorrência, alguma dor de cabeça mesmo. E como é que funciona? Quais são as dores de cabeça, então, que uma prótese de mama podem me causar se eu decidir colocar uma ou se eu já tenho uma e decido mantê-la? Então, as próteses de mama, em algum momento da sua vida, elas vão precisar ser trocadas. Qual que é o tempo que uma prótese de mama dura? Não existe nada na literatura que defina que você tem que trocar as próteses de mama num determinado momento. Ela não tem ali uma validade bem estabelecida. Alguns fornecedores, alguns fabricantes de prótese até vão colocar ali alguns períodos em que eles dão uma garantia do implante ou algum período em que eles sugerem que deva ser trocado esse dispositivo, enfim. Mas de uma forma geral, na literatura não existe nada dizendo isso. O que existe é a tal história dos 10 anos. Com 10 anos, eu preciso trocar minha prótese. Será que isso é verdade? De onde que vem esses 10 anos? Esses 10 anos vêm, na verdade, de estudos científicos que mostraram que em 10 anos de uso da prótese, 45% das pacientes já vão ter trocado o implante. Então, esses 10 anos, eles são, na verdade, a mediana de tempo em que a gente vai ter feito a troca dos implantes. Então, meio que a média, na verdade, de troca é com 10 anos. Então, eu tenho necessidade de trocar minha prótese com 10 anos? Não. Pode ser até que você precise trocar antes e pode ser que você possa trocar a tua prótese depois disso. E quando é que eu vou precisar trocar então, já que não são necessariamente os 10 anos? Quem trocou antes, trocou por quê? Quem trocou depois, trocou por quê? Porque a prótese, de uma forma geral, desenvolveu ou contratura ou ruptura. O que é a contratura? A contratura é quando o implante mamário ele vai sendo recoberto por um tecido próprio seu, do teu organismo, que é a cápsula. Então, a cápsula que todo mundo vai produzir é fisiológica e vai aos poucos tentando isolar um implante do teu organismo. Essa cápsula, com o passar do tempo, ela vai engrossando. E esse engrossamento da cápsula, se ele ultrapassa alguns limites, ele vai acabar fazendo uma contração da prótese, um empedramento mesmo. Você vai sentir isso quando ao toque você sentir a mama mais firme, a mama não, a prótese mesmo, mais firme, mais palpável, porque geralmente quando a gente coloca a prótese de mama e tem um volume mamário normal, você vai tocar e não vai sentir a tua prótese de mama. Mas com o tempo, com a contratura, você vai passar a sentir a diferença entre o que é a tua mama e o que é a prótese de mama contraturada. Então, esse processo de contratura, ele pode causar, em alguns casos, até dor, e em outros, ele pode até alterar muito a estética da mama, realmente fazendo a mama subir, como se a mama ficasse muito disforme. Realmente, a contratura ela vai deformando ali o tecido mamário nos graus mais avançados. A outra coisa que a gente pode ter de intercorrência com a prótese é a ruptura. É o silicone romper, né? Então o invólucro que fica ao redor da prótese, ele acaba se rompendo. Então a gente pode ter a ruptura. Ou, em algum caso, a paciente pode ter sim uma rejeição ao implante mamário. Como assim? A mama ela é colonizada por bactérias.
Toda mulher tem bactérias na mama. Por quê? Porque a mama, ela tem toda uma estrutura para que depois ela possa servir para amamentação. E ali no processo, para a gente poder conseguir fazer a produção do leite, algumas bactérias são necessárias. E elas estão lá na nossa mama quietinhas. Quando a gente mexeu na mama para poder fazer a colocação do implante, alguma dessas bactérias pode entrar ali em contato com a superfície da prótese e pode acabar aguçando ali um processo de infecção. Uma coisa é a bactéria estar ali paradinha, outra coisa é quando a gente cutuca ela e ela acaba fazendo então esse processo de infecção. E a infecção, sim, ela pode acabar levando a uma perda do implante. O seu próprio organismo então começa a tentar expulsar aquele corpo estranho. Tem como a gente saber quem vai fazer isso ou não? Quem vai fazer rejeição da prótese ou não antes de fazer a cirurgia? Não, impossível. Tá? A gente só consegue ter essa ideia de rejeição ou não depois da colocação do implante. E muitas vezes não é nem logo depois da colocação do implante. Leva algumas semanas para o paciente manifestar essa rejeição. Em outros casos, o paciente ele pode, com o passar do tempo, simplesmente decidir que não quer mais as próteses de silicone. Decidir que não faz mais sentido, que já cumpriu o papel e que agora realmente ele quer ter mamas mais naturais. Então, se você, por acaso, mulher, colocou prótese de silicone e agora está nessa situação de achar que as suas mamas agora, a partir desse momento da vida, faz mais sentido elas serem mais naturais e que você não quer se incomodar no futuro com precisar de uma troca eventual desse implante, não tem problema nenhum. Você pode simplesmente retirar os implantes e reconstruir a sua mama, que é o que a gente chama de explante mamário. Ou seja, você retira a prótese e com o tecido que você ainda tem de mama, você faz uma reconstrução para ficar com uma mama sua natural. Outra questão são os pacientes que desenvolvem o que a gente chama de doença do silicone. Você já deve ter visto nas redes sociais, se você procurou a questão das próteses de mama, sobre a doença do silicone. O que é a doença do silicone? Na verdade, a doença do silicone não é cientificamente reconhecida, mas é um grupo de sinais e de sintomas dos mais diversos que estão sendo, nas redes sociais, cada vez mais atribuídos à colocação da prótese de silicone. Vou repetir. Não tem comprovação científica de que essa doença exista mesmo. Até hoje a gente não achou nenhum indício de alteração das pacientes fisiológico, orgânico, que justifique essas alterações. Então, eu estou dizendo que essa doença não existe? Ou então eu estou dizendo que é uma invenção, que não é real? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ela está realmente em investigação e que a gente não tem ainda um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde de que se trate de fato de uma doença. E a gente nem tem ainda critérios diagnósticos, porque toda doença ela tem que ter critérios diagnósticos para que a gente possa estabelecer então para essa miríade de sintomas que a gente tem chamado então de doença do silicone. Embora tenha esse nome de doença do silicone, ainda não é caracterizada como uma doença, porque como eu expliquei agora há pouco para vocês, a gente não tem uma tabela de critérios diagnósticos para que a gente possa dizer se uma paciente tem isso ou não tem isso. Então, se eu não tenho ainda estabelecido como uma entidade, como uma doença de fato, eu não consigo fazer o diagnóstico, dar 100% de certeza para a paciente e também não consigo indicar um tratamento assertivo. Fato é que das pacientes que foram estudadas e que tinham esses sintomas e que foi atribuído a essa miríade da doença do silicone, essas pacientes, em geral, em torno de 50% melhoraram os sintomas quando foi retirado o implante e 50% não tiveram alteração, continuaram com os mesmos sintomas, mesmo estando sem o silicone. E quais são esses sintomas? Como eu falei para você, eles são muito variados. São, por exemplo, perda de sono, alteração de humor, depressão, alteração de pele, alteração reumatológica, perda de cabelo, de fâneros, né? Então, uma vasta gama aí de sintomas. Alguns até passando por sintomas neurológicos, psiquiátricos e alterações mesmo funcionais de pele, de juntas. Então, uma variedade muito grande de sintomas que poderiam estar associados aos implantes mamários, mas que até hoje não tem comprovação. E a gente tem ainda uma outra doença, que é a síndrome Asia. O que é a síndrome Asia ou Ásia? Na verdade, é uma doença que não é
exclusiva da prótese de silicone. É uma doença que as pessoas desenvolvem quando elas entram em contato com algum tipo de adjuvante. O que é um adjuvante? É alguma coisa que é externa ao corpo, é estranha ao nosso corpo e que a gente acaba desenvolvendo como se fosse um processo imunológico contra aquele agente. Exemplo, algumas vacinas, por exemplo, têm alguns adjuvantes em que as pessoas acabam desenvolvendo alguma doença contra aquele adjuvante específico. E daí a pessoa precisa tomar uma vacina que seja diferente ou aquela vacina específica a pessoa não vai poder tomar. No caso das próteses de silicone, então alguns pacientes desenvolveram essa síndrome contra a prótese de silicone, contra esse adjuvante, que no caso seria o próprio implante mamário. As pacientes que têm esse quadro, a indicação é, via de regra, retirar então os implantes. E daí lembrando que para síndrome de Ager, sim, a gente tem critérios diagnósticos. A gente tem, ela já é realmente uma doença estabelecida e a gente tem então alguns exames que a gente pode fazer para poder fechar então que o paciente tem essa doença. Entendo essa doença e sendo caracterizado que ela essa reação imunológica do paciente é contra a prótese de silicone, a gente indica então a retirada do implante. E quando a gente faz a retirada do implante, na média, 70% dos pacientes vão melhorar então dos sintomas. E os sintomas aqui também vão incluir alguns sintomas principalmente reumatológicos. Por isso que muitas vezes a gente comenta que próteses de silicone para pacientes que têm doenças reumatológicas, doenças autoimunes mais graves, elas estariam não que contraindicadas, mas que tem que se observar muito bem se eventualmente não vai piorar algum quadro reumatológico do paciente ou autoimune. Porque doenças autoimunes, um paciente que já tem uma doença autoimune, ele tem uma chance maior de desenvolver uma segunda doença com a mesma característica. Então, esses pacientes talvez fossem mais vulneráveis a ter problemas com as próteses de mama. Eu queria comentar com você ainda mais duas questões sobre a prótese de mama. Uma é que até um tempo atrás a gente acreditava que as próteses de mama elas não tinham nenhum tipo de contato do silicone com o corpo do paciente. E isso, com o passar dos anos, foi se mostrando que não é verdade. As próteses de silicone, elas sim, extravasam um pouco do silicone ao longo do organismo do paciente e elas têm, então, essa troca de meio com a prótese e o corpo. A gente acreditava antes que talvez essa cápsula isolasse 100% a prótese, e ela parece que não isola. Por isso que a paciente acaba tendo contato, então, com esse adjuvante do silicone e pode acabar desenvolvendo a doença do silicone. E da mesma forma também, curiosamente, a gente sempre achou que quando a paciente com prótese de silicone amamentava, ela podia estar então intoxicando a criança com o silicone, com alguma quantidade ali absorvida do silicone. E os estudos mostram que não, isso não acontece. No leite, a secreção de silicone é muito parecida com a secreção de pacientes que não têm prótese e inclusive é muitíssimo inferior à quantidade de silicone que a gente tem, por exemplo, no leite de vaca. Então, desse ponto de vista, a gente tem bastante segurança de falar que as próteses de mama não seriam tóxicas no caso de amamentação para o bebê. E eu queria comentar com você do ALCL. A LCL é um tipo de linfoma, um linfoma anaplásico de grandes células associado aos implantes mamários. Então é um tipo de linfoma que de fato é causado pelas próteses de mama. Essa doença ela é reconhecida pela OMS desde 2016 e ela geralmente se desenvolve como um acúmulo de líquido ao redor do implante mamário. E esse acúmulo de líquido, nesse líquido, geralmente em 90% dos casos, a manifestação é essa, é com acúmulo de líquido. Nesse líquido a gente tem então células que são células neoplásicas. Esse tumor, felizmente, é muitíssimo raro e o tratamento dele, em 90% dos casos, vai compreender a retirada da prótese com a retirada da sua cápsula em bloco e acompanhamento da paciente. Então, a gente consegue ter um tratamento muito eficiente, com uma medida muito simples, e em alguns casos a paciente pode até voltar a usar implantes de silicone depois. Isso é uma coisa ainda discutida, mas é uma possibilidade. O linfoma anaplásico de grandes células é importante de ser discutido para que as pacientes tenham sim conhecimento. Nos Estados Unidos, nas próteses de mama, já vem uma tarja escrito que o dispositivo ele pode sim causar um tipo de linfoma e essa decisão da paciente de colocar o implante ou não baseado nessa informação da questão do linfoma é muito pessoal. A informação é o que é mais importante. De fato, o risco é muito baixo, mas sim,
pode acontecer. Por que a informação é tão importante? Porque se no futuro você tiver um acúmulo de líquido na sua mama, você precisa saber que precisa procurar o teu cirurgião para que ele possa investigar se pode eventualmente se tratar de um desses casos, então, de linfoma anaplásico de grandes células. Eu queria só terminar comentando algumas coisas. Lógico que muitas coisas que a gente comentou aqui dariam por si só um vídeo para a gente poder explicar detalhadamente, mas eu queria comentar uma coisa para vocês, agora falando do meu ponto de vista. A gente começou o vídeo falando, será que as próteses são tóxicas? Não são? E o primeiro exemplo que eu dei para vocês foi das medicações em geral. Quase tudo que a gente usa tem efeito colateral. A prótese também vai ter. Por causa disso, talvez a gente devesse então não usar? Se a gente fosse seguir essa premissa, a gente não faria praticamente nada em medicina, porque quase tudo que a gente tem na medicina vai ter sim efeitos colaterais e muitas vezes efeitos colaterais muito graves. Isso não é novidade, isso é uma coisa que a gente de rotina a gente acaba observando. A questão que eu acho mais importante é se você realmente quer colocar prótese de mama, se você realmente precisa de prótese de mama. Eu acho que se você se enquadra nessas duas condições, faz muito sentido sim que você tenha o usufruto das próteses, apesar aí dos efeitos colaterais que a gente pode encontrar no meio do caminho. Tudo na vida é risco-benefício. Então você precisa avaliar se o benefício para você supera os riscos. Sendo que os riscos mais graves que a gente comentou realmente acabam sendo riscos mais baixos também, felizmente. É muito importante que você entenda que a decisão de colocar ou não colocar prótese, a decisão de tirar ou de manter prótese, ela é sua, mulher. É você que deve decidir. Então, o principal é você se munir de informação e você mesma decidir. Mas eu quero a opinião de um especialista. Veja, eu hoje conheço muitas cirurgiãs plásticas que fazem uso de prótese mamária nelas. Então, elas são cirurgiãs, têm conhecimento de toda a vastidão aí de problemas que as próteses de mama podem causar e mesmo assim optaram e optam por manter as próteses de mama. Então, as redes sociais, elas fazem uma pressão muito grande para que a gente vá num sentido ou vá em outro sentido. Mas o mais importante é que você esteja munido de informação e saiba que você precisa decidir. O que é bom para um pode não ser bom para outro. Cada um de nós é único, o ser humano é único. As reações que a gente vai apresentar nas mais diversas condições da vida vão ser muito diferentes. Então, por favor, estude, veja vídeo, converse com profissionais que sejam habilitados em cirurgia plástica e depois disso tome a sua decisão. Mas entendendo que não existe uma decisão de certo ou de errado. Você precisa ver o que é melhor para você. E hoje, com a quantidade de informações que a gente tem, com a disponibilidade que a gente tem de conhecimento, isso se torna uma coisa que, por um lado, é mais fácil, porque a gente tem uma acessibilidade muito maior ao conhecimento, mas que, por outro lado, se torna às vezes muito confuso, porque é tanta informação que a gente acaba se perdendo. Então, veja, analise, converse com pessoas que você considera que são pessoas coerentes, com pessoas que te conheçam bem, e aí sim, tome a sua decisão, mas a decisão é realmente sua, e você não deve delegar ela para outras pessoas, porque isso muitas vezes vai acabar, não que a pessoa que vai te orientar, ela vai estar mal intencionada, mas o que é melhor para ela, ou o que aos olhos dela vai ser bom para você, pode ser que na realidade não se aplique. Lógico, mesmo assim a gente pode tomar decisões ruins, mesmo estudando, mesmo conversando com especialistas, pode ser que você coloque ou não coloque prótese de silicone, pode ser que você tire prótese de silicone, ou não tire, e depois dessa decisão você se arrependa. Mas pelo menos você fez a sua tomada de decisão baseado no que você tinha de mais consistente. E se eventualmente tomar uma decisão errada, a gente hoje, graças a Deus, tem recursos para poder reverter isso. E se você no futuro mudar de ideia, a gente pode sim mudar também o curso aí do tratamento da sua mama. Então, veja, busque opiniões, busque informações e daí tome a sua decisão, tá bom? Na minha opinião, a prótese de silicone ela é hoje sim um dispositivo muito seguro. Os estudos científicos validam isso. A Anvisa e o FDA, que é o órgão similar à Anvisa lá nos Estados Unidos, também corroboram isso. Mas com certeza a prótese de silicone não é para todo mundo. Vão ter pacientes que não vão se adaptar bem. Isso é um fato. Então, tente achar qual é a melhor solução para você.
e pode contar comigo nessa sua busca. Se ficou alguma dúvida, vou te pedir para deixar aqui embaixo nos comentários qual é ela e acredite, eu vou ter o maior prazer do mundo em responder e tirar a sua dúvida. Por favor, se esse vídeo te agregou de alguma forma, eu vou pedir para você deixar o like. Um grande abraço, até mais!